Hoje vamos discutir um tema muito importante, um tema de base mesmo, né? O que eu chamei aqui de a mãe de todas as fake news. Eu quero discutir isso porque isso tem a ver com o modo que a gente interpreta o mundo e que a gente vive. Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História pela PUC São Paulo, doutor em Educação e pós-doutorando em Educação Especial. Para a gente entender o que é fake news, ou seja, notícias falsas, é preciso saber o que é o contrário disso. Portanto, o que é verdade. E essa é uma questão fundamental e muito difícil, né? Ela é uma questão, né, em disputa. Então, até o século XX, nós tínhamos duas noções basicamente de verdade. Uma que a verdade, era uma noção meio metafísica, né? A verdade se identificava com o bem, né, uma visão valorativa, e tem uma outra visão que ela é cientificista. É uma visão advinda da filosofia positivista do Augusto Comte, que dizia o seguinte: a natureza continha o seu próprio conhecimento. Daí que, o que era a verdade? A verdade era o reconhecimento, era a nossa capacidade de reconhecer, de acessar o conhecimento da natureza, certo? Essa é a essência do positivismo. Ou seja, a verdade existe em si. É nós que conseguimos alcançá-la ou não conseguimos alcançá-la. Então havia uma tensão entre a ideia de verdade e a própria evolução da ciência. E aí quem resolveu esse conflito foi o Karl Popper, que é um filósofo do começo do século XX que elaborou a noção de ciência que nós temos hoje. Como é que ele pensou essa ideia de ciência e verdade? Bom, o Popper dizia o seguinte: olha, nós fazemos afirmações sobre a natureza. Por exemplo, a força da gravidade atrai objetos materiais, enfim. Eu posso dizer uma série de outras coisas. A gravidade atrai a luz, por exemplo. Então, são afirmações que a gente faz sobre a realidade. E essas afirmações não passam de opiniões, de hipóteses, de possibilidades. Agora, nós temos o que a gente chama de ciência, que permite a gente testar essas hipóteses, criar mecanismos de avaliar se essa hipótese corresponde à realidade ou não. Então, quando a gente faz isso, quando a gente testa e essa hipótese ela se mostra correspondente às coisas que acontecem na natureza, ou seja, o teste não consegue falsear a minha hipótese, então ela é corroborada, ela é demonstrada. Isso quer dizer que ela é verdadeira. Isso quer dizer que para sempre agora nós já temos acesso à verdade? Não. Mas ela é uma verdade. Então ela é uma verdade provisória. Porque eu faço uma afirmação, em algum momento ela pode ser superada por uma outra afirmação mais complexa, mais correspondente às relações naturais. Daí a minha hipótese vai ficar para trás, será refutada, né? Ela não será mais verdade. Então ela é verdade na medida em que ela corresponde aos dados que a gente tem da natureza num certo momento. Ela é uma verdade provisória. Se ela é superada por uma outra verdade mais correspondente à natureza, então quer dizer que ela é uma verdade também aproximativa. E mesmo essa outra afirmação é aproximativa. Ela é mais próxima das relações naturais. E aí eu estudo, faço um monte de pesquisa e aí eu consigo uma afirmação mais próxima das relações naturais. A classe de verdade em que ela está, por exemplo, é a que está a afirmação da gravidade de Newton, que se viu durante muito tempo e era muito boa. Só que aí veio a perspectiva relativista do Einstein e fez uma afirmação ainda mais próxima da realidade, certo? E, portanto, se tornou a nova verdade. Uma verdade aproximativa, uma verdade provisória. Hoje, se você pega os dados do Einstein, as equações do Einstein, e aplica ao mundo subatômico, ele não vai funcionar. Então você tem equações diferentes utilizadas na mecânica quântica. Então qual que é a grande corrida da física? A teoria de tudo, que consiga harmonizar esses dois campos. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai refutar as hipóteses do Einstein por uma hipótese ainda mais correspondente à natureza. Não quer dizer que que ele fez tudo errado, quer dizer que tem alguma coisa ainda mais próxima do que a gente pode chamar de verdade. Então a ideia de verdade é uma ideia sempre de aproximativa e provisória. O que não quer dizer que não haja verdade. A verdade não existe, tudo é a mesma coisa. Não. Né? E o Popper denunciou já como que esse conjunto de visões equivocadas sobre a realidade pode afetar não só uma noção sobre ciência, mas também a noção de sociedade, como a gente vive. Esse livro aqui se chama Sociedade Aberta e Seus Inimigos, é um livro muito bom, são 2 volumes, em que ele vai fazer uma crítica muito forte do marxismo e como que ele se exprimiu de forma
violenta contra a democracia, contra as liberdades, né? Por exemplo, no caso da União Soviética. E são livros muito interessantes, 2 volumes muito interessantes, em que ele vai explorar isso. Bom, e aí, veja, no campo da epistemologia surgem 2 outros livros que vão fazer muito sucesso, muito frisson. Mas eu acho que é mais importante, na verdade, esse aqui, o Contra o Método, do Paul Feyerabend. Ele escreveu um outro chamado Adeus à Razão, que também é bastante influente. Na verdade, eles, no campo das ciências naturais, são livros que não têm nenhum impacto, né, assim, ou praticamente nenhum. Mas no campo das ciências humanas, isso foi muito influente mesmo. Por quê? Porque é a ideia de epistemologia self-service, né? Eu pego aqui, eu achar melhor aqui, porque é que serve melhor aos meus interesses. Então veja, eu vou fazer um discurso aqui. Eu vou soltar essa caneta, tá bom? E eu tenho 2 hipóteses aqui. Uma hipótese, ou uma afirmação, ela vai cair. Outra afirmação, ela vai voar, certo? Eu vou soltar nessas condições aqui. Ela caiu, ela não voou. Mas, então, eu posso dizer que essa afirmação, ela irá cair, é mais verdadeira do que a outra afirmação, ela vai voar? No meu entendimento, no entendimento do Popper, sim. Claro, é óbvio. Isso é pragmático, é empírico, né? Não tem nenhuma dificuldade de fazer essa afirmação. Mas para o Paul Feyerabend, não. Para ele, todos os conhecimentos se equivalem. Não importa se tem evidência, se não tem, se ele se confirma na testagem ou se não se confirma, que todos são equivalentes. E é isso que vai constituir o que a gente chama de pós-modernidade. Né? Você tem a ideia de que toda a afirmação sobre o mundo, ela não é senão ficção, ela só é discurso. O Foucault tem uma frase, ele diz assim, nunca fiz senão ficção. Por quê? Porque essa é a ideia de que todo discurso sobre o mundo é um discurso ficcional. E as relações sobre o mundo que a gente faz para testar, por exemplo, são relações também arbitrárias que a gente que criou e, portanto, não diz nada sobre a realidade em si. E sim só sobre o nosso discurso. É só para matizar o nosso discurso. Isso é, obviamente, uma bobagem, um absurdo. Mas isso tem um papel muito grande. Porque, veja, vamos lá, vamos pensar assim. O Zygmunt Bauman, aí vai outra dica, chama um livro muito interessante, chama Legisladores e Intérpretes. Pensa assim, ó, eu vou colocar aqui. As pessoas estavam aqui, em algum momento, pensando sobre a vida e fazendo afirmações sobre a vida e sobre a realidade. E aí, quando elas falavam certas coisas, elas se referenciavam à academia. Digamos que aqui seja a academia. A academia, quem está fazendo pesquisa, tinha um poder mais ou menos de legislador. Dizer, não, isso sim, isso não. Tendo um poder bem forte de dizer o que era a realidade e o que não era. Né? E aí, num certo momento, isso começa a se desfazer na medida que surge um negócio que a gente chama de mídia. E a mídia começa também a ser uma outra fonte de conhecimento. Então, as pessoas têm o conhecimento aqui, na academia, e têm o conhecimento em outro campo, que é a mídia. Conhecimento diferente. Só que a mídia se constituiu historicamente como uma ferramenta que vai se sofisticando, né, a ponto de ter certas regras que evitavam alguns erros ou evitavam erros muito crassos. Né? Então, por exemplo, você tem regras do jornalismo, você tem os seus manuais, você tem que checar a informação, tudo isso. Né? Agora, num certo momento, a mídia deixa de ser monopólio de certas corporações, certos grupos de jornalistas que estão produzindo. E passa a ser possível para todo mundo. Aí o camarada diz qualquer coisa lá e põe na mídia e publica. E aí? Isso é verdade? Essa é uma questão importante que a gente tem que enfrentar. E aí, de repente, as pessoas estão falando um monte de coisa na internet e as pessoas consumindo como se aquilo correspondesse à realidade, como se aquilo fosse verdade. Né? E aí, nesse outro campo aqui, nesse campo das mídias alternativas, não é só um indivíduo falando com o outro, um indivíduo postando e 3, 4 pessoas achando que é legal. Não, começa a se formar redes. E essas redes se articulam notícias que se validam por meio de cliques, pessoas que têm muitos cliques, muitos likes, muito compartilhamento, ou o referencial de uma ou outra pessoa importante, começa a ser validado como outra fonte de verdade. E isso é o grande problema. A gente não tem referencial de verdade. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo assim, a Terra plana. Sabe, a coisa mais século XVI que existe? É isso. Só que o camarada que inventou, que está divulgando essa bobagem no Brasil, recebeu, por exemplo, agora um prêmio da Assembleia Legislativa do estado dele.
Vejo os deputados legitimando um bagulho louco desse. Como é que pode isso? Como é que a gente pode pensar isso? Então, isso é muito complicado, a gente saber onde que está a fonte de verdade. Né? E a gente tem que resolver isso sem ser arrogante e dizer que a fonte de verdade é só academia. Não é só academia, mas é a lógica. A ideia é a lógica científica. Então não precisa necessariamente de estar num livro, de estar num artigo, de ter. Não, você pode demonstrar, mas é preciso que tenha algum lastro empírico. Veja, quando eu vou em alguns lugares fazer discussões, principalmente com pessoas de ciências humanas, eu sou de ciências humanas, né? Mas tem uma galera muito difícil de conversar sobre evidências, sobre ciência, sobre a gente conseguir demonstrar que uma afirmação é verdadeira, né? Aí as pessoas dizem, não, mas eu gosto do Feyerabend, que ele falou que o que fizer é ciência, então tá tudo certo. Então, quer dizer, o cara acha que a epistemologia é assim, é self-service, ele pega o que ele quiser na hora que ele quiser. Pós-modernista, o cara que diz que não tem ciência, que é tudo ficção, eu respeito só aquele que não usar celular e nem computador. Aquele que se comunica só por telepatia. Quando se trata de outras coisas, você pode fazer o discurso que você quiser, porque é só discurso. Mas quando se trata de uma coisa prática, não dá para fazer isso. Então, se ele se comunicar por telepatia, que é inclusive mais sustentável, aí eu respeito. Agora, ele fala mal de ciência, da epistemologia científica, tudo quanto é lugar. Quando ele vai se comunicar, ele quer pegar o celular, que é fruto de ciência? Não. Aí eu não respeito. Eu acho que tem que ter coerência, né? Pelo menos isso a gente tem que pedir. Então, eu vejo que a erosão da razão dificulta a gente a ter uma fonte de verdade. Fonte de verdade. Por quê? Porque essa ideia de que tudo é verdade, tudo é equivalente, deixa a gente sem ter para onde correr. Né? E aí surge uma ideia, aí eu vou só apontar assim brevemente, um outro dia eu faço um outro vídeo mais extenso sobre uma pessoa, que é o seguinte, tem um sujeito, uma dessas redes, a rede mãe de todas as fake news, é um sujeito, um senhor que mora nos Estados Unidos, que fez a 4ª série do primário, e daí que as coisas que ele fala, eu não sei se é por falta de lógica, de estudo, né, de conhecimento de um pouquinho de lógica básica, ou se é um problema de má índole, de mentir flagrantemente, não sei. Mas ele foi internado no hospício, saiu sem alta, e ele diz o seguinte, por exemplo, entre as afirmações dele, está aqui, é o Sol que gira em torno da Terra. Ele diz que o Obama é um homossexual muçulmano fundamentalista. Olha essa frase. Homossexual muçulmano fundamentalista. O que é destruir o Ocidente? E que o Brasil está quase fazendo o comunismo, entrando no comunismo. Que a ONU é uma agência que quer implantar o comunismo mundial. Sabe? Os negócios que não tem nenhuma lógica. Mas o que é lógica? É só lógica, é verdade? Quer dizer, ele constrói o discurso, influencia o suficiente, tem suficientemente like e distribuição na internet, e, portanto, isso não conforma a verdade? Sim ou não? Se não, o que conforma a verdade também? Entende o que eu estou querendo dizer? A gente está numa crise de fonte de verdade. Se todo mundo se apresenta como possível fonte de verdade, e eu escolho aquilo que eu acho que é fonte de verdade por aquilo que me agrada, ou por aquilo que tem bastante like, ou por aquilo que tem alguém importante que me indicou, aí fica difícil. E aí a gente fica suscetível a esse tipo de coisa. Eu vou fazer um dia um vídeo sobre especificamente esse personagem, que influencia milhares de pessoas. E não tô falando de pessoa sem instrução, não. Tô falando de juiz, tô falando de médico, tô falando de promotor, tô falando de político. Influencia milhares de pessoas que acham que ele é o máximo, que o chamam de filósofo, ele se chama assim, né? Eu fico impressionadíssimo com isso. Como é que um filósofo não tem lógica básica, né? Porque a lógica é o campo da filosofia. No meu entendimento, a fonte originária de toda a nossa crise, todo o nosso problema social em torno das fake news decorre da nossa crise em ter uma fonte de verdade. E a gente precisa pensar em qual é a fonte de verdade. A minha, eu já sei. A fonte de verdade é a evidência sobre a realidade. A sua qual que é? Um abraço.